Aconteceu uma coisa interessantíssima. Pela primeira vez eu comecei uma live e eu falei alguma coisa que chocou alguém. Derrubaram a live, gente. Boa noite para todo mundo, bem-vindos ao Filosofia de Boteco. A gente quando faz ao vivo, quando sabe fazer, a gente faz ao vivo. Eu já passei por algumas situações na internet que me deram aquela robustez, como diz o meu amigo Volmar. Bom, o tema do nosso bate-papo de hoje é justamente o tema que está pipocando em muitas matérias na mídia. Boa noite, Joel. E aí, gente, o que aconteceu? Eu comecei a fazer a live, como eu começo sempre no domingo, 18h30, e simplesmente derrubaram minha live. Então, eu espero que ela esteja lá gravada, porque... Boa noite, Grinda, obrigada por ter voltado. Porque o que acontece? Eu estava falando justamente sobre um tema, viu, Joel? Um tema que você também gosta muito e fala muito, que é a importância da transparência do poder público. Eu estava falando sobre ambição e ganância. Boa noite, Márcia. Boa noite, Amarildo. Obrigada por terem voltado. Derrubaram a minha live. Ricardo Rios, boa noite. Bom, a diferença entre ambição e ganância, como eu falava anteriormente, é justamente isso. Você tem que ter ambição todo dia, levantar da cama, ter vontade de fazer as coisas. A ganância te leva a fazer coisas que passam por cima das pessoas e que muitas vezes nos entristece. Tema polêmico. Pois é, menina, eu não imaginava que eu fosse ser derrubada na live. Aí eu voltei. Tem problema não, a gente vai falar. Agora eu faço questão de falar. Na verdade, o Joel até coloca aqui, ó. Isso é uma exigência da sociedade, uma mudança cultural política. Exatamente. Boa noite, Léo. Boa noite, Halil Ghazali. Halil Ghazali, você não tinha entrado na minha live, derrubaram minha live. O Instagram derrubou minha live, que eu falei assuntos proibidos, eu acho. Bom, eu vou falar. Estou muito preocupada, sim. Estou. Por quê? A gente está no ano eleitoral, que é o que eu falava anteriormente, para quem estava aqui no comecinho da live que caiu. E ano eleitoral é um ano que a gente fica, assim, muito atento às coisas. Então, me preocupa receber uma revista Cruzoé dizendo o nosso ex-presidente é um escândalo de corrupção. Muita gente... Boa noite, Joelma. Sejam bem-vindos todos. Me preocupa muito a gente não poder falar de determinados assuntos, me preocupa muito a gente não entender que ambição é aquilo que a gente tem que ter para levantar da cama e ganância é ambição negativa. É você utilizar do dinheiro público, por exemplo, para não fazer bons projetos. Educação, segurança e saúde, que são 3 coisas que fazem parte do pilar daquilo que a gente considera que não pode mexer em momento algum e são atingidos diretamente pela corrupção. Então, quando a gente fala de corrupção, e corrupção não é um fato novo, a corrupção ela existe desde que o mundo é mundo, desde que a sociedade tornou-se moderna e complexa. Quando a gente fala, por exemplo, de Roma, que é um bom exemplo para a gente citar em matéria de corrupção, muitos políticos em Roma se utilizavam de meios sórdidos para chegar onde eles queriam. E naquela época, matar o seu concorrente, matar aquele seu aliado, fazia com que você chegasse ao poder de maneira escusa, mas você se mantivesse também no poder. Então veja, quando a gente trabalha a ideia da corrupção, da falta de transparência, da falta de ética, quando a gente fala, por exemplo, da pandemia, qual seria a vacina, o remédio? Isso eu perguntei anteriormente. Qual seria a vacina, o remédio para a gente curar essa doença? Essa doença que a todo momento enraiza na nossa sociedade, que faz com que os nossos jovens muitas vezes acreditem que é mais fácil ele não estudar e se aliar a um poder paralelo do que estudar e ser uma pessoa de bem. Eu já tive a oportunidade de ser professora em escola pública em zona de risco social e para quem não sabe o que é isso, escola de risco social é aquela que nenhum professor quer dar aula. E aí a primeira vez que eu tive a oportunidade de dar aula foi com essa experiência e eu me lembro perfeitamente de um aluno de aproximadamente uns 9, 10 anos, quando ele disse assim para mim: "Ah, professora, para que eu vou estudar? Porque o dono da boca vai me oferecer meio salário mínimo por semana para trabalhar para ele." Aquilo me deu uma tristeza, mas uma tristeza tão grande, e eu fiquei me perguntando qual seria uma boa explicação para convencê-lo a não cair nessa cilada.
E aí eu disse para ele o seguinte: como é que você vai dormir? Como é que você vai pensar no seu futuro? Se você não, ou melhor dizendo, até a falta de referência familiar também leva muitos dos nossos jovens a essa situação. Em anos de eleição, me preocupa mais ainda pelo fato de que muita gente quer entrar na política ou manter-se na política não para o benefício da sociedade, não para o benefício do grupo, não para o benefício das coisas, para benefício próprio, para benefício pessoal. E a corrupção, sim, é uma doença e mata muita gente. Algumas pessoas já colocaram aqui as provocações do Mário. Boa noite, Mário, seja bem-vindo também. Ele coloca aqui: explicitar os incômodos dessa leve infame de políticos corruptos. Alguns ainda podem fazer a diferença, espero. Eu também acredito, sabe, Mário? Eu não tenho esse discurso generalista e interplanetário, como muita gente fala, que todo brasileiro é corrupto, todo político é corrupto, todo mundo é corrupto. Eu sou brasileira e aquela que não desiste nunca, faço parte do mundo e não sou corrupta. A corrupção começa nos pequenos atos. E eu falava isso no comecinho da nossa live que caiu, que eu espero que esteja gravada lá no nosso IGTV, que não deu tempo de eu olhar. A corrupção ela começa, por exemplo, quando o coleguinha leva o lápis para casa e o pai não pergunta de onde ele tirou aquilo, sabendo que aquilo não é do filho. Não foi ele que comprou. O lápis do coleguinha do colégio, hoje, amanhã, vai ser um rombo numa empresa pública, vai ser um rombo aquele indivíduo como gestor ou na iniciativa privada, porque em todos os segmentos existem pessoas corruptas. O furar a fila, o não devolver o troco, o não pedir desculpa, o não ter educação, o não reconhecer seus erros. E aí eu falava também anteriormente, no outro momento da live, que certa vez uma pessoa, um aluno me perguntou: existe alguém 100% ético? Não. Nós erramos, mas resta saber o que você vai fazer com esse erro. A ética é uma pergunta. A ética, do ponto de vista de Aristóteles, trazia para a gente 3 grandes perguntas. Eu quero fazer? Eu devo fazer? Eu posso fazer? Se você não quer fazer, se você não deve fazer ou se você não pode fazer, não faça. Se você cometer um ato que seja antiético, que te leve a uma postura corrupta, é muito grande quando você pensem nisso o tempo inteiro. E aí vamos botar coraçãozinho aqui para essa live começar a bombar lá no Instagram. A Léo coloca aqui: a ambição, obrigada, Léo. A ambição impulsiona o progresso, a ganância destrói a vida, os relacionamentos. Vamos falar um pouquinho de relacionamento e de sociedade. Quem nunca foi enganado por um colega de trabalho que queria o seu cargo? Quem nunca foi ludibriado por alguém que te ofereceu alguma coisa, mas a intenção dele era outra? Exemplo, uma oferta de emprego. Mas na verdade ele queria usar você para um objetivo maior. Quem nunca passou pela desilusão de acreditar em pessoas, julgando que essas pessoas eram você? Existem coisas na vida que a gente só aprende quando é tarde demais. Mas saber como agir eticamente, respondendo às perguntas que fazem parte da nossa consciência, não pode ser tarde demais. Enquanto estamos vivos, enquanto estamos latentes, enquanto estamos pensantes, precisamos fazer a revolução do conhecimento, sim. E aí, quando eu digo que muita gente não gosta de falar de política, e isso também me entristece muito, é porque no Brasil institucionalizou-se, melhor dizendo, a discussão político-partidária, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando da política como falavam os gregos, por exemplo, onde era um exercício de cidadania você participar do dia a dia da sociedade. Quantos de vocês já tiveram oportunidade, por exemplo, de ir numa sessão da Câmara dos Vereadores da sua cidade? Eu já fiz isso. Na verdade, tem horas que você acha que você está num pão e circo. É uma falta de preparo muito grande, é uma falta de lisura de muita gente, e tem muita gente ali que entrou para enriquecer, mas tem gente honesta, tem gente preparada, tem gente que merece destaque. Mas infelizmente, notícias no nosso país, elas só vendem se venderem tragédia junto com elas. Notícias boas não vendem.
Mas vale a pena a gente continuar acreditando. O Mário coloca aqui, punições mais severas que inibam as práticas escusas. Este me parece a forma imediata de reduzir a corrupção e outra investir em educação. Nós somos um país com mais de 230 milhões de habitantes. E eu falava anteriormente com um número infindável de pessoas analfabetas. E aí quando eu falo analfabeto, gente, é que não sabe fazer um ó com um copo. Nem um ó com um copo ele sabe fazer. Porque ele não sabe o que é um copo. Ele não sabe o que é ó. Não tem sentido e significado uma frase dessa para quem é analfabeto. Existem muitas pessoas que são analfabetos funcionais. Existem agora os analfabetos tecnológicos, que são as pessoas que foram excluídas desse processo de globalização que todo mundo fala tão bem. Que tem o seu lado bom, claro, mas tem o seu lado muito penoso para quem não tem acesso. Existem pessoas que ascenderam e conseguiram chegar em altíssimo nível escolar, mas não têm o seu senso crítico apurado, engolem qualquer notícia e não refletem sobre essas coisas. E muitas vezes essas mesmas pessoas contribuem para que a gente continue nessa inércia em matéria de desenvolvimento social. A Márcia coloca aqui, Márcia querida, também sempre bem-vinda, a Flavinha aqui também está junto com a gente. Pode falar um pouco sobre a ética no trabalho, nas instituições, empresas, sociedade? Claro, claro. Precisamos falar sobre ética, mas precisamos agir eticamente. Para quem não me conhece, eu sou pesquisadora e eu pesquiso temas do mundo do trabalho, e já faço isso já há algum tempo e trabalho com treinamento e com palestras sobre isso. E quando eu entro em sala de aula para falar de ética, a pessoa que me perguntou assim, ué, mas eu sou ética, o que eu estou fazendo isso? Principalmente se o curso é algo que foi oferecido para ele de forma obrigatória. Ele tem que estar ali. E aí a gente começa a perceber o quanto o exercício da ética no dia a dia faz toda a diferença no resultado. Mas muita gente não para pensar sobre isso. E é isso que as instituições, empresas, sociedade, todos nós precisamos ter excelência ética. Fazer muita atividade física, incentiva, e isso é muito legal. E eu sempre costumo fazer uma comparação com a atividade física. Você não precisa de atividade física para ter saúde? Você precisa do exercício diário da ética para viver bem em sociedade. É muito triste quando a gente escuta uma pessoa dizendo assim, eu vou votar no candidato X ou Y porque ele rouba, mas faz. Isso é uma frase que eu escuto já há muitos anos, desde que eu me entendo por gente, de políticos e de, digamos assim, grupos de políticos que se utilizam desse tipo de coisa, que dão telha, que dão cimento, que dão cesta básica e depois esquecem. Não é para dar nada disso, é para ajudar o povo quando você estiver lá com espaço de fala. É para contribuir para o desenvolvimento do seu próprio ser. É para você contribuir para o desenvolvimento da cidade, do estado, do país em que você vive. Eu já ouvi gente na área pública que se colocou numa posição que eu particularmente fiquei tão horrorizada que me deu vontade até... Bom, enfim, melhor não falar. A pessoa ocupando um cargo público e dizendo em alto e em bom som no restaurante a seguinte frase: eu sou representante X do lugar tal, da secretaria, ou seja lá de onde for, mas eu não investiria nessa cidade em que eu estou trabalhando. E aí eu me perguntei o que essa criatura está fazendo por nós, se nem ele vê a possibilidade de retorno do trabalho dele dentro do lugar onde ele ocupa. E o lugar de fala dele de forma equivocada. Então, assim como eu, muita gente deve ter ouvido isso. A Help Show coloca aqui, consciência de cidadania começando pela família e escolas. Punir sem olhar a origem ou classe, como no Japão. Bom exemplo. No Japão, eu comentava isso ontem com um amigo, no Japão, existe uma rigidez tão grande em relação aos princípios morais e à excelência ética, que quando uma pessoa comete um ato de corrupção, ele não vai conseguir encarar os filhos, a esposa, os pais, principalmente os pais, têm um respeito muito grande pelos seus ascendentes. Porque o nome que eles carregam é a herança que eles podem efetivamente levar para o túmulo, assim como nós. A pensar em todos esses bons exemplos e replicar. Boa noite, Fátima. Boa noite, Patrícia. Eu não sei o que aconteceu aqui, travou e eu vou saindo no meio de casa.
para nos atrapalhar, mas eu vou continuar falando. Quantos de nós aí já passamos por isso, não é? Mais uma vez, o meu